O que é que está acontecendo no capítulo 10 de Daniel? Daniel, no capítulo 9, menciona Dario. No capítulo 10 vai mencionar Ciro. Aí diz: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um oráculo foi revelado a Daniel, que é chamado de Beltesazar. Este oráculo era verídico e anunciava grandes lutas. Daniel compreendeu o oráculo e teve conhecimento do sentido da visão. Aí diz no versículo 2, já na primeira pessoa: naquele tempo eu, Daniel, fiz penitência. Olha a versão católica, né? Fiz penitência durante 3 semanas. 3 semanas dá quantos dias? 21 dias. Olha aí, 21 dias. Não é? Não, mas aqui não tem a ver com anos, não. Não provei alimento delicado algum, não passou em minha boca nem carne nem vinho. Então, já imaginou se fosse, não é? 21 anos, ele sem comer, sem... Não me ungi de óleo absolutamente durante o transcurso dessas 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, encontrava-se à beira do rio Tigre, levantando os olhos, vi um homem vestido de linho. Então agora que ele vai ter uma visão, preste atenção. Ele está jejuando, ele está orando, e tudo isso tem um propósito. Ele está querendo entender as 70 semanas, ele está querendo entender essas visões todas que ele tem, e se realmente o povo vai continuar escravizado lá, porque 70 anos já se passaram e a profecia de Jeremias já deveria se cumprir. Aí o verso 6 continua, não, o verso 5 continua dizendo: cingia-se com um cinto de ouro de ufaz, seu corpo era como um crisólito, seu rosto brilhava como um relâmpago, seus olhos como tochas ardentes, seus braços e pés tinham o aspecto do bronze polido, e sua voz ressoava como o rumor de uma multidão, muito parecido com Jesus glorificado lá de Apocalipse. A descrição aqui do capítulo 1 de Apocalipse. O verso 7: eu, Daniel, era o único a ver esta visão. Meus companheiros não a viram, mas se apoderou deles um tão grande pavor que fugiram para esconder-se. Verso 8: fiquei, portanto, sozinho a contemplar essa grandiosa aparição. As forças me abandonaram. A tez do meu rosto tornou-se lívida e eu desfaleci. É a versão católica. Ouvi então este homem falar, e ao som de suas palavras caí desmaiado com o rosto em terra. Muito parecido com a sensação de Saulo de Tarso lá em Atos capítulo 9, quando ele teve a visão de Jesus, ele caiu por terra e até ficou cego, né? E as pessoas que estavam com ele não viram o que ele viu, mas ele enxergou a glória de Jesus glorificado falando com ele, né? Saulo de Tarso. Verso 10: eis, porém, que uma mão me tocou e fez com que me erguesse sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. 11. Daniel, homem muito amado, disse-me ele: presta atenção às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te, pois tenho uma mensagem a te entregar. Como me falasse assim, levantei-me tremendo. 12. Não temas, Daniel, disse-me, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu espírito a compreender e em que te humilhaste diante do teu Deus, tua oração foi ouvida, e é por isso que eu vim. Então, esse mensageiro que chega aqui de forma gloriosa, ele chega dizendo: eu vim exatamente por causa de tuas orações. E qual era o motivo da oração dele? Qual era o motivo da oração de Daniel? Era uma coisa particular, uma campanha que ele estava fazendo pela família dele? Era uma cura? Qual era? Oi? Ele estava ligado no povo e ligado em uma profecia de Jeremias.
O povo está cativo na Babilônia, uma profecia era para se cumprir, e isso está incomodando ele, e ele não está sossegado enquanto não tem uma resposta clara. Porque já era para ter se cumprido. Já era para ter se cumprido. E foi revelado algo a mais, né? Se foi revelado algo a mais, isso está incomodando ele, porque se algo a mais, subentende-se que tem mais coisa ainda. Não é só 70. Olha aí. É 7 vezes 70 que tem coisa ainda para acontecer. Quer dizer, um templo foi destruído, vai ser construído outro quando o povo voltar, que é o de Zorobabel. Aí quando chega no período de, se controla, quando chega no período de Antíoco Epifânio, aí o templo é destruído de novo, no período interbíblico. Aí quando o templo é reerguido no tempo de Jesus, que é o templo de Herodes, aí é destruído no ano 70. 3 templos destruídos. E ainda não é o fim. Vamos seguir. Vem. 13. É o 13? É. O chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias. Porém Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permaneci assim ao lado do rei da Pérsia. Aqui estou para fazer-te compreender o que deve acontecer a teu povo nos últimos dias, pois essa visão diz respeito a tempos longínquos. Presta atenção, Daniel é para o teu povo. Por isso que no dispensacionalista ele vai dizer que as profecias de Daniel não tem a ver com a igreja, tem a ver com o povo de Daniel, que é judeus. Ele bate muito nessa tecla de que Deus ele tem profecias para Israel e tem profecia para a igreja. Aí isso entra num choque muito grande com algumas coisas que a gente já estudou aqui em Romanos, em Efésios. E aí a gente, se Deus tem profecia para 2 povos distintos, a gente vai se complicar. Porque a cruz de Cristo fez de 2 povos um só. E aí a gente vai ver complicação de quem é o Israel de Deus na nova aliança. Vamos seguir, né? Aí o verso 15 diz: enquanto assim me falava, eu mantinha meus olhos fixos no chão e permanecia mudo. E quem vai olhar com uma glória dessa, né? De repente, um ser de forma humana tocou-me nos lábios, abriu a minha boca e falei. E disse ao personagem que estava perto de mim: meu Senhor, essa visão transtornou-me e estou sem forças. Quer dizer, ele chama o ser glorioso de meu Senhor. Ele chama o ser glorioso de meu Senhor. Senhor com S minúsculo. Aí esse Senhor com S minúsculo é a tradução na língua portuguesa, porque na língua hebraica não tem esse negócio de maiúsculo nem minúsculo não. Aí o versículo 17: como poderia o servo do meu Senhor conversar com o seu Senhor quando está sem forças e sem fôlego? Ele ainda fala que é servo desse Senhor e que esse Senhor manda nele. E aí a pergunta é: ele está falando com um anjo ou ele está falando com Jesus que aparece a ele? Aí a mesma problemática lá do 4º homem da fornalha. É um anjo que está aparecendo ou é Jesus que está aparecendo, que diz que é a semelhança do Filho dos deuses? Aí é outra polêmica do livro de Daniel. Verso 18: então o ser em forma humana tocou-me novamente e me reanimou. Não temas, homem amado, que a paz esteja contigo. Coragem. Enquanto ele me falava, senti-me reanimado. Fala, meu Senhor, disse, pois tu me restituísse as forças. Isso aí é o versículo 19. Ele ainda diz de novo: fala, meu Senhor, tu me restituísse as forças. Verso 20: sabes bem, prosseguiu ele, porque vim a ti. Vou voltar agora para lutar contra o chefe da Pérsia, e no momento em que eu partir, virá o chefe da Grécia. Aqui tem Javã. Mas antes far-te-ei conhecer o que está escrito no livro da verdade. Contra esses adversários não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, vosso chefe. Aí a gente vai entrar no 11.
Presta atenção. O capítulo 10 é a experiência de Daniel da visão, se preparando para a revelação do que realmente tem para dizer. Aí o versículo 11 é o pormenor do capítulo 8. O que é que tem no capítulo 8? No capítulo 8 tem a revelação da Pérsia e da Grécia em luta. A Pérsia é representada pelo, me ajuda aí, o carneiro, né? E a Grécia é representada pelo bode. E aí o bode não é o que vence? Se o bode vence o carneiro, a Grécia vai vencer a Pérsia. E aí esses detalhes aí vão ser chamados no capítulo 11 de Reino do Sul e Reino do Norte. Está se referindo aos mesmos reinos. Só que aqui vai falar mais detalhado do que no capítulo 8. Porque no capítulo 8 vai falar de 4 reinos, representado em 4 chifres, e um pequeno aparece causando destroço mais do que os 4 juntos. E aqui é que vem os detalhes no capítulo 11, falando sobre os Seleucidas e os Ptolomeus, o reino do norte e o reino do sul. E no meio dos Ptolomeus e Seleucidas, a gente vai perceber que um vai se levantar e vai causar a abominação assoladora. E aí a gente vai perceber muitos detalhes se cumprindo no período do capítulo 11 de Daniel, que é no período interbíblico. O capítulo 11 de Daniel é explicado na apostila na página 25. Justamente isso aí. Na página 25, que vem tratando especificamente os detalhes. Eu vou só ler aqui na apostila para vocês perceberem na apostila qual é o resumo do capítulo 11, para a gente não se deter o capítulo 11 e ir para o capítulo 12, que é mais importante para a igreja. No capítulo 11, na página 22 da nossa apostila, tem aí, começa com Babilônia, não é isso? Aí vem, Babilônia foi derrotada pelo Medo-Pérsia. Até aí tudo bem, né? O Medo-Pérsia foi derrotada pela Grécia sobre o governo de Alexandre o Grande, o bode, que conquistou a maioria das terras do Mediterrâneo e do Oriente Médio. Após a morte de Alexandre, o império foi dividido em 4 partes. Isso aqui está muito bem explicado, não é tanto no capítulo 8, quanto no capítulo 2, quando fala da estátua e quando fala dos monstros e quando fala do bode e do carneiro. Quer dizer, o capítulo 2, o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel reforça ainda o que a gente está lendo aqui no capítulo 11. Então foi 2 generais, Ptolomeus e 2 Seleucidas, né? A gente chega lá, você vai entender. Após a morte de Alexandre, o império foi dividido em 4 partes. Os Ptolomeus assumiram o controle da seção sul da Palestina e os Seleucidas tomaram a parte norte. Se liga aí. Os versículos 2 a 20 do capítulo 11, do 2 até o 20, mostra o conflito entre os Ptolomeus e os Seleucidas pelo controle da Palestina no ano 300 a 200 a.C. Então aí você vai perceber que foi guerra entre o norte e o sul. É o que exatamente está sendo dito aqui no capítulo 11. O rei do norte e o rei do sul, eles estão em conflitos, do versículo 2 ao 20. Aí vem, os versículos 21 a 35 descreve a perseguição a Israel sobre o dito cujo Antíoco Epifânio, né? E aí, que é o Antíoco IV. E aí vem, nos versículos 36 a 45, vem uma profecia que sai desse período histórico e aponta para o fim dos tempos. E aí Antíoco IV desaparece e vem uma figura que ele representa, que é o anticristo nos últimos dias, que se torna o centro das atenções. Então vamos agora, a gente vai ler a partir do 21 para a gente tentar entender as características de Antíoco Epifânio, e depois vai para o 36 para a gente ver as características desse anticristo. Vamos para o 21. Na Bíblia Católica já tem o nome Antíoco Epifânes.
Na Bíblia Católica já tem o nome dele, né? O 11 é João. O 21, capítulo 11, versículo 21. Capítulo 11 de Daniel, versículo 21. Podemos? Em seu lugar, elevar-se-á um homem vil, sem nenhuma dignidade real, que surgirá repentinamente e apossar-se-á da realeza pelas suas intrigas. As tropas de invasão serão postas em fuga diante dele e aniquiladas, bem como o chefe da aliança. A despeito do pacto firmado com ele, agirá como perfídia, atacará e triunfará com poucos homens, invadirá inesperadamente as regiões mais férteis da terra, fará o que nunca fizeram seus pais nem os antepassados deles, destruirá com os seus saques despojos e riquezas, combinará ofensivas contra as fortalezas, mas apenas por um tempo. Dará novo impulso às suas forças e o seu valor, atacando o reino do sul com um exército considerável por seu lado, um exército importante e valoroso, mas a mão poderosa resiste devido às intrigas urdidas contra ele. Seus comensais o aniquilarão, seu exército se dispersarão e muitos homens cairão feridos mortalmente. Com o coração repleto de desejos malévolos, os dois reis enganar-se-ão mutuamente à volta da sua mesa, mas seus projetos fracassarão, porque o fim só virá no tempo determinado. Volverá a sua terra com grandes riquezas, seu coração meditará o mal contra a santa aliança, cometê-lo-á, depois entrará novamente na sua terra. No tempo previsto atacará de novo o sul, mas esta expedição não será semelhante à pretendida. Aí deixa eu ver aqui onde é que fala. Pronto, o 36. Vamos para o 36 agora. Não, o 31, que fala da abominação. Tropas sobre sua ordem virão profanar o santuário, a fortaleza, farão cessar o holocausto perpétuo e instalarão a abominação desoladora. Como é que diz aí o 31 na sua versão? Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a dominação desoladora. Pronto, essa abominação desoladora que está sendo dito aqui também foi falado no capítulo 9, versículo 25, e Jesus também faz menção a ela lá em Mateus 24:15, que a gente leu. Olha, quando você ouvir falar da abominação assoladora que o profeta Daniel falou, então quem lê entenda. E aí a gente vai perceber que quando está mencionando sobre um dito cujo que vai surgir quando o reino do norte e o reino do sul não estivessem entendendo mais, debaixo do governo de Alexandre o Grande, aparece um cara que vai servir de norte para entender o que é a abominação assoladora. O Antíoco Epifânio é o cara que tipifica o que é a abominação assoladora. E aí Jesus ele vai citar esse período para dizer que na época dele vai ter uma abominação assoladora, que no caso Nero, e o Tito ele vai trazer, vamos dizer, uma destruição do templo e da cidade, uma outra abominação assoladora. Aí uma terceira abominação assoladora, a visão dispensacionalista diz que vai acontecer no período em que o anticristo estiver na terra, nesse período de 7 anos aí, de tribulação, que vão restaurar o templo lá em Israel, e ele vai querer ser adorado lá, e o povo de Israel vai fazer aliança com esse anticristo, e esse sacrifício que ele vai levantar lá vai ser outra abominação assoladora, que no caso o Antíoco Epifânio representa, e o Nero com o general Tito também representa. A pergunta é: será que a visão dispensacionalista está correta?
E aí nós temos o versículo 36 em diante, que vai tratar a respeito da sequência da profecia, e aí a gente encerra o capítulo 11 para ir para o capítulo 12. O capítulo 2, ele vai ter a mesma história que o capítulo 7, concorda comigo? O que é que vai ter no capítulo 2? A visão de Nabucodonosor, a estátua, que está representada em 4 metais diferentes, e cada metal representa um reino, e uma pedra que vem lançada do céu de forma inesperada, que destrói todos esses reinos representados pela estátua, e essa pedra se transforma numa montanha, dizendo que vai ser um reino que vai prevalecer aos demais reinos e que ninguém consegue destruir esse reino, que no caso representa o reino do ancião de dias, que tem no capítulo 7. O ancião de dias, ele tem um ungido que ele ressuscita, o ancião de dias, que vai destruir todos os impérios representados por aqueles monstros. Os monstros que aparecem no leão, no urso, no leopardo e no monstro que é indescritível. E aí esses monstros e essa estátua representam quais os reinos? O primeiro, que é o babilônico, o segundo, que é o medo-persa, o terceiro, que é o grego, e o quarto, que é o império romano. E depois do império romano vem o império do ungido, o império do Cristo. Porém, quando chega no capítulo 8, Daniel tem a visão de 2 animais, que representam 2 reinos, que é os reinos que virão depois do babilônico. Ele tem a visão de um bode e a visão de um carneiro. E aí o carneiro, ele vai representar o império medo-persa, e o bode vai representar o reino que vai destruir os persas, que no caso é o reino grego. E aí aparece o cara do reino grego, que é o Alexandre, e aparece também 4 que virão depois desse, que representam os 4 chifres do bode. E aí esses oficiais, que vão ser presidentes de províncias, nas 4 províncias que são divididas, o Império Grego, se eu não me engano, é Síria, Egito, Macedônia e Palestina. O que vai governar a Palestina vai ser o Antíoco Epifânio, que é um chifre pequeno que vai causar o terror e a assolação. Só que quando a gente chega no capítulo 9, que Daniel está orando, ele vai dizer: cadê a libertação da gente? 70 anos, a profecia diz que a gente vai passar na Babilônia. Por que a gente não sai ainda? Entra rei, sai rei, entra rei, sai rei, e a gente não volta para a nossa terra. Senhor, o que está acontecendo? Não vai ser 70 não? Aí ele vai e fala de 77. Aí no capítulo 9, quando Daniel está orando, antes de terminar de orar, aparece o anjo Gabriel dizendo: olha, vem aí 70 semanas sobre o teu povo. E aí vem toda essa ideia: quando você receber a ordem para sair, até o Messias chegar, vai dar 69 semanas. Porém, vai vir a abominação assoladora sobre o templo e sobre a santa cidade, e depois vai haver muita guerra ainda. Daniel fica louco. Aí 3 semanas de jejum e oração, querendo, não é? Desesperado, louco, desesperado que eu estou falando. Resposta para isso: aí um anjo, um ser extraordinário, que ele vai chamar de meu Senhor, toca nele, levanta ele e diz assim: olha, eu tenho uma resposta para você desde o primeiro dia que você começou a orar, e o que eu vou te revelar é para o tempo do fim. Sela o que eu vou te revelar, porque é muita coisa que tem para acontecer ainda. E aí no capítulo 10 é o anjo falando com ele, que pode ser uma teofania, uma cristofania. E o capítulo 10 também fala do príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, como se fosse um anjo territorial que governa as nações, em cada nação como se tivesse uma, e apresenta Gabriel como se fosse o anjo da nação de Israel. Gabriel não, Miguel. E aí o capítulo 11 fala do reino do norte, do reino do sul, que são os Ptolomeus, e os Seleucidas, que são representantes do governo da Grécia, e um que vai se levantar causando a abominação assoladora. No capítulo 11 a gente vê literalmente o versículo 31 tratando sobre o cessar o sacrifício,
cessar os holocaustos e causar abominação. Quando você vai ler 1º e 2º Macabeus, fala desse indivíduo, Antíoco Epifânio, e eu vou ler pelo menos aqui o capítulo 1 do primeiro livro de Macabeus, que vai citar Alexandre o Grande, vai citar Antíoco Epifânio, e a gente vai perceber que esse livro apócrifo ele é importante historicamente para a gente entender o período interbíblico. E aí a gente vai para o capítulo 12 para encerrar o livro de Daniel. Diz assim o texto de 1 Macabeus, capítulo 1. Ora, aconteceu que já senhor da Grécia, Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, oriundo da terra de Cetim, derrotou também Dario, rei dos persas e dos medos, e reinou em seu lugar. Empreendeu inúmeras guerras, apoderou-se de muitas cidades e matou muitos reis. Avançou até os confins da terra e apoderou-se das riquezas de vários povos, e diante dele silenciou a terra. Tornando-se altivo, seu coração ensoberbeceu, reuniu-se um imenso exército, impôs seu poderio aos países, às nações, aos reis, e todos se tornaram seus tributos. Enfim, adoeceu e viu que a morte se aproximava. Convocou então os mais considerados dentre os seus cortesãos, companheiro desde a sua juventude, e ainda em vida repartiu entre eles o império, do mesmo jeito que foi dito no capítulo 8 de Daniel, que teria 4 que iria assumir, e do mesmo jeito que falou no capítulo 11, que a gente viu agora há pouco. O versículo 8 diz: Alexandre havia reinado 12 anos ao morrer, exatamente como foi dito no capítulo 8, Período pequeno, né? não é? Um período pequeno. Versículo 9: seus familiares receberam cada qual o seu próprio reino, puseram todos o diadema depois de sua morte, e após ele seus filhos durante muitos anos, e males em quantidade multiplicaram-se sobre a terra depois que Alexandre morreu, né? Aí o versículo 11 diz assim: desses reis originou-se uma raiz do pecado, Antíoco Epifânes, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém, e que reinou no ano 137 do reino dos gregos. Quer dizer, é mencionado o ano e é mencionado o cara com o nome de Antíoco Epifânio, e a partir daqui é que vai falar um monte de tragédia e abominação que ele cometeu. Por isso que quem lê Macabeus vai conseguir entender o capítulo 8 e o capítulo 11 de Daniel. O que está acontecendo de verdade depois da Pérsia. A Pérsia, o contexto da Pérsia é Esdras, Neemias e Esther, o contexto da Pérsia, né? E o contexto da Grécia vai ser o período interbíblico entre Malaquias e Mateus, vai ser a Grécia. Porque quando a Grécia está saindo de cena, que entra Roma, começa o Novo Testamento, que no caso são os pés da estátua, né? Barro com ferro misturado, e aquele monstro extraordinário que aparece, que vence o leopardo é a Grécia. Então, quando a gente olha para todas as profecias de Daniel, se cumpriu literalmente do jeito que Deus mostrou a Daniel. E aqui a gente vai agora para o capítulo 12 do livro de Daniel, para a gente conseguir encerrar essa nossa aula rapidamente. Vamos para o capítulo 12 de Daniel. Esse momento maravilhoso, que é referindo-se a pontos importantes como a ressurreição e a vida eterna e o descanso daqueles que são fiéis. E Daniel... Observe o capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia. Olha mesmo. Qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Olha que referência interessante.
Jesus também fala isso, né, no capítulo 24 lá de Mateus, que haverá uma grande angústia que jamais houve. Então ele está citando uma linguagem de Daniel. E aí fala que o povo que está escrito no livro será preservado, todo aquele que for achado no livro será salvo. Que livro é esse? À luz do Antigo Testamento, é como se fosse o próprio Antigo Testamento, mas à luz do Novo Testamento há um livro da vida onde os salvos estão escritos, né? Verso 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e terror eterno. Observe, né? Há uma ressurreição de quem está no pó da terra. Então nesse caso é gente morta, enterrada, vai voltar a viver e vai ter um destino para esses dois. Um para a vida eterna e outro para o castigo eterno. Então, de verdade, no livro de Daniel já se falava do céu e do inferno, da vida eterna com Deus e da vida eterna sem Deus, no livro de Daniel. E isso não é a partir de a pessoa morreu já vai para o céu, a pessoa morreu já vai para o inferno, não. Vai aguardar a ressurreição. Pelo texto de Daniel a gente percebe isso. Vamos para o 3. E os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor no firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. Ele está reforçando, né? Quem for sábio e temente a Deus vai ser bem recompensado. Aí ele vai e se dirige a Daniel. E tu, Daniel, cerra essas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Verso 5. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um do lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? É o que mais Daniel quer saber. E não vai saber. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que subentende-se 3 anos e meio. E aí é que entra aquela história de será que os 7 anos realmente ainda está para se cumprir? Ao dispensacionalista pira quando vê um negócio desse aqui. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. É como se ainda tivesse alguma coisa para acontecer. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Pois no tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1390 dias. Pelo amor de Deus. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Quer dizer, já é outra medida. Tem 1290 dias, que é mencionado para depois da abominação assoladora. E depois fala de bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Você vai morrer com Deus e você vai ressuscitar para receber sua recompensa, Daniel. Você vai morrer sábio, mas não vai saber daquilo que está para acontecer. Então, onde é que eu quero chegar? O objetivo de eu estar gravando é para os irmãos que não vieram, que a gente sabe que teve uma parte boa que não vieram. Mas é difícil gravar com alguns alunos que não conseguem se conter, né? Mas vamos orar para os demais que vieram
que não vieram para poder rever isso. A gente não conseguiu esgotar tudo, mas a gente conseguiu entender o que tem em cada capítulo, o quanto cada fato que acontece é Deus falando que guarda e preserva o seu povo, e que a grande recompensa não está aqui na terra, está no momento por vir. O descanso ainda será lá na vida eterna. Haverá uma ressurreição de corpos e de vidas daqueles que dormem no pó. Só que ele diz que tem coisas ainda a ser reveladas no tempo do fim, porque muitos virão e se juntarão ao povo de Israel. E aí a gente vai perceber que no Novo Testamento outras revelações vão surgir para a gente poder entender melhor as profecias que foi dada a Daniel, a Jeremias, a Isaías e aos outros. Então, entendendo as profecias do Antigo Testamento, a gente mergulha no Novo. E mergulhando no Novo Testamento, a gente vai conseguir entender quais são as profecias para a volta, para a chegada do Messias, e quais são as profecias para a volta do Messias, quando ele diz: voltarei outra vez. Que é mais importante para a gente, né? Que é importante para toda a terra, porque quando ele vier, ele vai vir para toda a terra. Só que tem uns que vai dizer que ele vai vir um período para a igreja e outro período para o mundo. Vai vir uma secreta e outra visível. E aí a gente vai estudar isso na próxima aula, quando a gente começar o estudo no livro de Apocalipse. A gente vai trazer uma apostila, tá certo? Do mesmo jeito, e a gente vai estar trabalhando e desafiando vocês a fazer essa leitura e esse estudo minucioso.